Meu amigo, meu irmão, vem cá, por favor. Quero conversar com você. Se você for prudente, a Bíblia manda ouvir de tudo e reter o que é bom. Ouça de tudo. Agora, retenha o que é bom. Agora, para você reter o que é bom, você tem que conhecer o que é bom. Para você não ser levado pelo engano, você tem que conhecer a verdade. Para você não seguir os falsos mestres que pregam o evangelho anátema, você tem que conhecer a doutrina de Cristo. Para saber quem é que está pregando a doutrina de Cristo. Para saber quem é que está falando por Deus. Amém? Então, vejam só. Eu sou muito... E eu gosto disso, tá? Não estou reclamando, não. Eu sou muito confrontado pela forma que eu prego. Pelos assuntos que eu abordo, pelos pontos cegos que eu esclareço, para muitos que estão vivendo dentro da cegueira espiritual que não estão vendo. Eu sou muito criticado, eu sou muito confrontado por causa disso. Eu fico triste que às vezes as pessoas, eu estou defendendo a verdade do evangelho, as pessoas entram no comentário, não é nem para falar daquilo que eu estou defendendo, da mentira que estão pregando. Eles entram no comentário para defender suas igrejas, suas denominações, suas instituições, aonde dizem que é a igreja, a noiva de Cristo. A noiva de Cristo não é uma instituição. A igreja de Deus não é um lugar, não é um recinto. São pessoas. Bem, seria muito bom, muito maravilhoso seria se as pessoas estivessem dentro desses lugares que chamam de igreja para aprender de Cristo, para ser formado discípulo de Cristo, para estar devotando e consagrando sua vida a Cristo pela palavra de Cristo. Seria muito bom se fosse assim. Só que a realidade não é. Eles dizem que é. Eles dizem que estão servindo a Deus. Eles dizem que são discípulos de Deus. Eles dizem que estão na obra de Deus, devotando sua vida a Deus. Só que, na prática, não é isso. Tito, capítulo 1, versículo 16, confessam que conhecem a Deus, mas as suas obras são reprovadas para toda boa obra, porque são reprovadas pela verdade. Muitos que estão dentro de suas instituições, igreja, confessam que estão servindo a Deus, vou adorar a Deus, vou fazer a obra de Deus. Só que quando nós pegamos tudo que se vive lá, tudo que se prega lá, todo o entendimento que o povo tem das suas práticas lá, não condiz com a verdade do evangelho. Não condiz com a verdade do evangelho. Seria bom, meus irmãos, se esse povo, essa multidão de gente que aglomera dentro das igrejas, estivessem lá para aprender, ser instruído, doutrinado com a doutrina de Cristo, aprender de Cristo, ser motivado a submeter sua vida à palavra de Cristo. Mas, não vou generalizar, mas 99% dessas igrejas são assim. O povo está lá aprendendo a ser escravo de igreja, local, instituição. O povo está lá aprendendo que tem que centralizar toda a vida com Deus dentro da igreja, instituição. O povo está lá sendo discípulo, seguidor e buscando a aprovação do homem dentro de igreja, a ponto de ignorar o que Cristo determinou para se submeter ao que os homens determinam dentro das igrejas, porque tem muitos pastores pregando grandes heresias e levando o povo a viver o evangelho anátema, tirando o povo da doutrina de Cristo, tirando o povo da esperança do evangelho, levando o povo a praticar paganismo, viver misticismo, viver evangelho anátema. Tem ou não tem? Tem muitos pastores dentro da igreja que são pedra de tropeço para essa multidão, porque eles nem entram e nem deixam o povo entrar, porque eles privam o povo da verdade. Dentro de igreja, local, instituição, o povo é ensinado que a vida com Deus é ali naquele recinto, que todo trabalho para Deus tem que ser feito ali. O mais absurdo é que ali eles aprendem assim. Eu também aprendi assim por muito tempo, mas agora eu conheço a verdade, estou crescendo, não sou mais menino, estou buscando conhecimento, aí já não vivo mais essa mentira. Esse entendimento já foi iluminado.
no meu consciente, na minha mente, eu não deixo mais esse entendimento ficar e prevalecer. Porque olha o que o povo hoje aprende. Vamos adorar na casa de Deus. Tem um irmão aí no comentário comigo, que ele botou dizendo, não, Jesus nunca condenou os rituais, os cerimoniais, nunca condenou a igreja, nunca condenou a religião. Rapaz, vai examinar a doutrina de Cristo, irmão. Vai examinar o trabalho de Cristo lá com os judeus. Os grupos religiosos foram os maiores opositores a Cristo. Fariseu, saduceu, escriba, todos eles. Por quê? Porque a mensagem de Cristo desconstruía toda a construção doutrinária de vida com Deus que esses homens pregavam aos judeus. Jesus traz uma mensagem que desconstrói toda a estrutura doutrinária, todo o conceito que o povo vivia de Deus, a ponto de Jesus chegar e dizer, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, a ponto de Jesus tirar uma dúvida de uma mulher, aonde seria o lugar de adorar a Deus. Jesus, como judeu, ele poderia dizer, é no templo, mulher. Tu tem que ir para o templo, oferecer teu sacrifício, teu culto, tua adoração. Tu tem que ir para o templo. Mas Jesus não disse isso a essa mulher. Jesus disse a ela, olha, nenhum dos lugares aonde ensina o grupo dos fariseus, da religião judeu, e o grupo dos samaritanos, porque o samaritano dizia que era no monte. Os judeus diziam que era no templo. Jesus diz, todos estão errados. Sabe por quê? Porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O lugar de adorar, de buscar, de encontrar, de servir a Deus, não é mais em recinto, não é mais em estrutura de alvenaria, templo, como era no Velho Testamento. Jesus agora vai mostrar a verdade para o povo, saber aonde encontrar a Deus, aonde buscar a Deus, como servir e adorar a Deus. Não é através de nenhum recinto, é nele mesmo. Jesus vai dizer, mulher, a hora vem, já está chegada. Que o homem, para encontrar Deus, não necessitará mais desses rituais, desses sacrifícios, dessa ida a esses lugares. Não é nem no templo, nem em monte, mas é em espírito e em verdade. Aonde? No meu viver, no meu interior, pela fé em Jesus Cristo. Jesus não ensinou a buscar Deus ali, aqui ou ali. Seria bom. Meu irmão Adinaldo, Pai do Senhor, vou mandar uma saudação para o Senhor já já. Seria bom, meus irmãos, que o povo tivesse dentro dessas igrejas aprendendo de Cristo, aprendendo a ser devoto e praticante da palavra de Cristo. O povo está aprendendo o que dentro das igrejas? Me diga aí o conteúdo que você que está dentro de igreja. Aí alguém diz assim, pronto, irmão Wellington, agora o senhor é a verdade. Agora ninguém pode estar mais dentro de igreja. Eu não digo isso. Eu digo a você que tenha cuidado na igreja. Quando eu falo igreja, não estou falando de povo de Deus, a noiva do Cordeiro. Estou falando desses lugares que vocês estão. Do que vocês estão recebendo por esse líder. Cuidado, vigie. Porque o lugar para você estar não é igreja. Jesus não disse isso a ninguém. O lugar para você estar, e sendo prudente, é na palavra de Cristo. Cristo em vós e a palavra dele em você. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, aonde você vai edificar a sua vida? Na rocha? Não é dentro de instituição, de local, de congregação. É na palavra. Jesus disse isso. Mateus 7, 24. João 15. Dá uma lidinha lá em João 15. Então seria bom, irmãos, se os irmãos tivessem esse entendimento para ser prudente, analisar o que recebe, ouvir de tudo. Ouça de tudo que o teu pastor está dizendo. Ouça de tudo que esses homens dizem que é profeta de Deus está dizendo. Ouça de tudo que eu estou falando. Retenha o que é bom. Guarde o que está dentro da verdade do Evangelho. Analise o que eu falo. Se não estiver dentro da verdade do Evangelho, não receba. Descarte. Agora, o povo tem uma ideia de igreja formada que corrompe o seu entendimento, que tira você da verdade, que priva você do entendimento verdadeiro. Porque hoje, irmãos, observem, os pastores cobram hoje, não estão mais preocupados em levar o povo a ser submisso à doutrina de Cristo. Os pastores hoje, a maioria, a multidão deles, não estão preocupados
em aplicar a doutrina de Cristo, falar a verdade do evangelho para o povo. O que eles estão preocupados é manipular a mente do povo para ser escravo de igreja, para estar servindo dentro de igreja. Como eles dizem, como eles fazem isso? Levando o povo ao entendimento de que se você não estiver na igreja, você não serve a Deus. Se você não estiver na igreja, você não é povo de Deus. Se você não estiver na igreja, quando eles falam na igreja, eles estão se referindo, não é o povo de Deus. Eles estão se referindo à instituição, ao local, ao recinto. E isso nunca foi ensinado, nem por Jesus, nem pelos apóstolos. Isso quem trouxe foi os homens, numa forma de manipular e dominar o povo dentro dos seus ministérios, dos seus impérios, das suas instituições, igrejas, não de Deus, igrejas, templos de homem. Jesus nunca ensinou isso. Jesus nunca mandou ninguém a ser escravo de um local, vivendo a devoção, a prática, a submissão, dentro das ordenanças daquele local por aquele líder. Jesus nos mandou ser discípulo dele, ouvir e praticar a palavra dele, estar firme e firmado na palavra dele. A doutrina de Cristo, essa é a única doutrina que nós, povo de Deus, que somos igreja, somos membros individuais, mas formamos a igreja, que não é um lugar, que não é uma estrutura de alvenaria, que não é um ministério de homem, instituição. Nós formamos a igreja. Eu não preciso estar dentro de igreja para ser salvo. Eu tenho que ser membro que forma a igreja para ser salvo. E sabe como isso acontece? Quando eu creio em Jesus, recebo o Espírito Santo, estou selado para o dia da redenção. É a garantia do penhor de Deus para todo aquele que crê em Jesus. Efésios 1:13, 4:30. Dá uma lidinha lá. Vai aprender. Não fica nesse discurso melancólico, sensacionalista, que domina, que cauteriza a mente do povo. Não, você tem que estar na igreja. Povo de Deus tem que estar na igreja. Ninguém pode ser crente se não estiver na igreja. Como é que você vai aprender de Deus se não estiver na igreja? Como foi que o povo aprendeu lá atrás, hein? Não, mas é a igreja que envia, é a igreja que autoriza, é a igreja que consagra. Quem disse isso? Quem disse isso? A Bíblia não fala isso. Quem chama é Deus, quem consagra é Deus, quem vocaciona é Deus, quem envia é Deus, quem prepara é Deus. Ele dá o ensino, a sabedoria. Aquele que é chamado para a vocação, não é para posição dentro da igreja, não é para ser o maioral dentro da igreja. Aquele que tem a vocação de pastor, evangelista, doutor, no conhecimento maior da palavra, é para levar a edificação para os simples, para os demais irmãos que não têm esse dom, essa vocação. E Jesus levanta homens para edificação do corpo, igreja de Cristo, não para a construção de templo, de alvenaria, enchendo locais e multidão, não para Cristo, para os discípulos dos homens, porque os homens estão fazendo do povo seu discípulo. Rapaz, um pastor aí do Ministério Grande, eu já disse aqui, ele determinou que os obreiros lá do seu ministério têm que jurar fidelidade à doutrina. Olha para aí, que absurdo. Mas o povo não protesta. O povo está levado pelo homem. O povo não tem compromisso com Cristo. O povo não quer saber nem o que Cristo ensinou, porque estão presos dentro dos seus ministérios e igreja. O pastor dizer que os seus liderados, os seus obreiros, têm que assumir e jurar fidelidade com a doutrina da igreja e com a igreja. Agora, quando ele diz a doutrina da igreja e com a igreja, não é a igreja de Cristo. É a igreja, ministério dele. Com a doutrina, a determinação dele. Porque a doutrina de Cristo não é doutrina de igreja nenhuma. A igreja de Cristo, que somos nós, temos que estar na doutrina de Cristo. E hoje o povo está sendo ensinado errado. Muitos pastores pregando heresia. Eu botei um vídeo agora de um pastor dizendo que Jesus pediu a João Batista autorização para pregar, cumprir o ministério dele. Porque esse tal pastor disse que Jesus, João Batista, era pastor de Jesus. Meu irmão, isso é uma grande heresia, irmão. Aonde que a Bíblia dá espaço para isso? João Batista não tinha igreja. João Batista não tinha um corpo de liderados para ele, que nem hoje os pastores têm. Os pastores dominam sobre o povo. Jesus vai dizer, entre vós, ninguém pode dominar sobre vocês, porque entre vocês não tem maior nem menor. Mateus 20, 25. Dá uma lidinha lá, irmão. O problema é que vocês não são discípulos de Cristo.
Vocês são discípulos de igreja e vocês estão seguindo tudo que o pastor prega. Não são humildes e nem são prudentes para examinar a doutrina de Cristo, porque se examinasse a doutrina de Cristo, não estava vivendo campanha de vitória, campanha de marcha, campanha de libertação, campanha disso, daquilo outro. Se examinasse a doutrina de Cristo, não estava praticando pacto, voto, não estava vivendo esses cultos pagãos, não estava achando que a igreja era a casa de Deus. Se vocês conhecessem e praticassem a doutrina de Cristo, vocês não estavam jurando fidelidade, nem devoltando a vida de vocês a nenhuma instituição igreja. Vocês iam conhecer, como membro que forma a igreja de Cristo, vocês tinham que estar submissos à cabeça, guardando e praticando a doutrina de Cristo, porque é fazendo isso que nos salvaremos. Não é dentro de igreja. Mas o povo está ensinado o quê? Ó, se você não estiver na igreja, você não é salvo. Você não é a igreja de Jesus. Se você não estiver na igreja, não tem bênção de Deus. Não tem campanha. Se você não vier para a campanha da vitória, não vai ter tua vitória. Se você não fizer o pacto e o voto aqui na igreja, você não vai alcançar bênção de Deus. Por quê? Porque hoje pegaram Deus, o Deus que eles criaram na mente deles, colocaram dentro de um quadrado e centralizado toda a ação de Deus para o povo ali na igreja. É assim ou não é que eles ensinam? Não, venha para a igreja para alcançar a bênção, para não perder a vitória, para ser salvo, para ser povo de Deus, para servir a Deus, para estar vivendo para Deus. Venha para a igreja. Eles centralizam tudo na igreja. Não é a igreja de Deus, gente. Vocês têm que entender o que é a igreja de Deus. Vai ler a Bíblia, vai estudar, vai analisar. Igreja de Deus somos nós, pessoas. Não é ministério. Os homens centralizado tudo no ministério, aonde eles são soberanos, aonde eles dominam. Você está entendendo isso? Então, seja prudente, medite, reflita, analise o que eu estou falando para você. Amém? Deixo aqui a paz do Senhor para o meu irmão Edinaldo Nogueira, que está em Sergipe, comigo aí nesse debate, nesse combate, né? Defendendo a fé. Fica na paz, meu irmão. Tamo junto, pregando a verdade que liberta. Amém, meu irmão Edinaldo Nogueira? Estamos juntos nesse combate.